Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, Iluminai-nos. Meus amados irmãos, hoje então a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus ao mundo, nós vimos no texto do Evangelho a figura dos magos que vêm encontrar Jesus. Então eu queria convidar você, nós vamos olhar um pouquinho para o corredor central e vamos acolher também a figura dos magos que vêm do Oriente encontrar Jesus. Cantemos e acolhamos os magos que vêm inspirados pelo Espírito, guiados pela estrela guia. De dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. A estrela
nesse instante o anjinho da estrela guia visitou todos os presentes onde o menino dormia. Acolhamos com uma salva de palmas os reis que vêm ao encontro de Jesus. Quando encontraram o menino Jesus, os reis dobraram os joelhos, contemplando Jesus, olhando para Jesus, e o adoraram. Quero convidar a igreja, os irmãos que quiserem e que puderem nesse momento, nós nos unimos aos magos que vieram do Oriente, guiados pela estrela que brilhou no céu. Os magos vieram ao encontro de Jesus, se colocaram em adoração diante do Senhor, escondido naquela fragilidade daquele bebezinho. Nessa noite da Epifania, nós somos convidados também, orientados pela estrela, a nos colocarmos na presença de Jesus e o adorarmos. Por isso eu convido você, meu irmão, coloque-se diante de Jesus. Claro que aqui nós temos no presépio essa imagem, é um símbolo, mas traga no seu coração a realidade deste momento. Traga no seu coração o sentimento que moveu aqueles 3 sábios que percorreram um longo caminho, instruídos pela palavra, guiados pela estrela, até chegarem diante de Jesus. E quando chegaram, o reconheceram e dobraram seus joelhos em adoração. Abriram seus cofres e lhe ofereceram o melhor que tinham. Diante de Jesus, o que você tem para oferecer? Que você tenha a consagrar a Jesus hoje, no início desse novo ano. Venho te adorar, Senhor, consagrar a Ti todos os dias deste novo ano, consagrar a Ti meus projetos, os meus sonhos para este ano, minha saúde, consagro em Ti minha família, as minhas alegrias, as dificuldades que virão pela frente, as conquistas, as vitórias, as festas. Consagro a Ti, Senhor, minha saúde, minha inteligência, o meu tempo, o meu melhor. Coloco diante de Ti, Senhor, o meu desejo de crescer espiritualmente, de avançar. Vá adorando Jesus diante de você, colocando diante do Senhor aquilo que tem no seu cofre, seu melhor, seus dons, seus talentos, em adoração. Vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Te adoramos, Senhor. Depois de terem aberto seus cofres, os sábios, os magos do Oriente se levantaram e seguiram para sua terra, tomando outro caminho. Nós os acompanhamos, cantando a 25 de dezembro. Ó Deus, salve a casa santa, onde é sua morada, onde mora o Deus menino, e
sua morada, onde mora o Deus menino, e a hóstia consagrada. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos sentar um instantezinho, meus irmãos queridos. Epifania do Senhor é a sua manifestação a todas as nações. A gente está nas alegrias do Natal, meus irmãos amados. As alegrias da luz que brilha. Brilhou uma luz. A luz veio para aqueles que eram seus, mas os seus não a reconheceram. Jesus vem para um povo específico, os filhos de Abraão. Vem para o seu povo, para a sua gente, mas muitos dos seus não o reconhecem. A luz brilha nas trevas, mas o mundo prefere as trevas à luz. E então o Senhor se manifesta a todas as nações, representados pelos magos que vêm do Oriente. Veja que a primeira leitura que nós lemos é o profeta Isaías. Isaías pede: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Porque Jesus vem para esse povo, para Jerusalém, mas muitos desse povo viram as costas para Jesus e não o reconhecem. Jerusalém daquele tempo era um lugar geográfico, era um povo, uma gente. Jerusalém dos nossos dias é a igreja, toda a igreja peregrina que caminha nesse mundo rumo ao céu. Eu e você, igreja do mundo todo. Nós cantamos no Salmo: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nações de toda a terra, toda parte, todo mundo, em todos os lugares, haverá gente que vai reconhecer Jesus e que vai acolhê-lo. Como diz São Paulo na segunda leitura aos Efésios, São Paulo dizendo para a gente: se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. Ele diz: este mistério Deus não fez conhecer aos homens do seu tempo, mas acaba de revelar agora pelo Espírito Santo. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. É a revelação, é a epifania do Senhor. O Senhor que se manifesta aos pagãos, a gente de toda a terra, e cumpre e dá para essas pessoas, serão também membros do corpo de Cristo, associados à promessa em Jesus por meio do Evangelho. Todo aquele que crer no Evangelho, na palavra, no verbo que se faz carne e vem habitar entre nós, também se torna membro do corpo de Cristo, também se torna herdeiro da salvação. O que crer no Evangelho. Nós vimos no texto do Evangelho de Mateus, nós tivemos essa bela representação dos magos. Os magos são sábios do Oriente, sábios aprofundados no conhecimento da palavra, na Bíblia, na Escritura Sagrada. Pessoas que creem na Escritura, estudam, e aí Deus vai se revelando a elas, quando tantos outros não dão a mínima para a palavra de Deus, e não aceitam, não compreendem, não entendem, não vivem aquela palavra. Os sábios do Oriente eram estudiosos da palavra, e a palavra revelou para eles o nascimento do menino Deus. A palavra revela para você Jesus, porque a palavra é Jesus. Todos aqueles que creem na palavra serão herdeiros da promessa de Jesus Cristo, diz Paulo na segunda leitura de hoje. Os sábios conheceram a palavra, estudaram a palavra, o Senhor se revelou a eles, e eles chegaram diante de Herodes no palácio. Vai nascer um rei. Eles pensaram: o rei vai nascer no palácio? Chegaram diante de Herodes, mas ao contrário dos sábios, Herodes não queria saber da palavra, não meditou na palavra, não refletiu sobre a palavra. Então Herodes não sabia nada. E aí o que acontece? Quando alguém que crê na palavra, que chega diante de alguém que não crê na palavra e anuncia esse menino Deus, olha a reação de Herodes. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado. Quando os sábios chegam diante do rei Herodes, trazendo a notícia: nasceu o Salvador, vai nascer o Salvador, Cristo Senhor, o rei, vem trazendo aquilo que eles aprenderam, estudaram na palavra. Aquele que não crê fica perturbado. Os sábios trouxeram uma grande alegria para aquele homem Herodes, mas ele não quis saber dessa notícia,
não quis saber da alegria. Os sábios falaram: nós vamos ver onde está, a estrela está brilhando para a gente, vamos procurá-lo. Herodes teve toda a oportunidade, estava diante dele a chance de acompanhar aqueles sábios do Oriente, ir junto com eles e encontrar o menino Jesus. Mas o que Herodes fez ao invés disso? Tramou contra ele. Sabe quando às vezes você chega diante de algumas pessoas e convida para vir à missa e elas viram as costas? Quando você anuncia que vai levar o seu filho para ser batizado e as pessoas dizem: por que você não deixa crescer para escolher o que ele vai querer ser? Quando você anuncia, cheio de alegria, que colocou seu filho, sua filha, seu neto, sua neta na catequese para receber a primeira comunhão, e as pessoas dizem, dão de ombros, porque não creem na palavra. Assim Herodes fez e tramou ainda contra. Disse: olha, então vai, adora o menino e depois vem me dizer onde ele está. Ora, Herodes teve a chance de ir junto adorar Jesus, mas preferiu ficar no conforto e na riqueza do seu palácio. Os reis foram, cheios de alegria, guiados pela estrela, até o lugar onde estava o menino, e encontraram o menino com sua mãe Maria. Jesus está com Maria, sua mãe. Muitas pessoas hoje ainda dão de ombros também contra Maria. Os sábios do Oriente encontram Jesus com Maria, sua mãe. Jesus e Maria juntinhos, eles ficam cheios de alegria, reconhecem o menino Deus e dobram os joelhos, como nós fizemos agora, neste momento de adoração tão bonito, singelo e bonito, como são as coisas de Deus. E aí abrem os seus cofres e oferecem aquilo que eles têm de melhor: ouro, incenso e mirra, o seu tesouro. Meu irmão querido, diante de Jesus, nós dobramos o nosso joelho, mesmo que talvez você não possa dobrar fisicamente o seu joelho, mas tem uma atitude de adoração. Dobre o joelho do seu coração, atitude contrita, coração contrito, quebrantado diante do Senhor, e abra o cofre do seu coração, oferecendo a Jesus aquilo que você tem de melhor. E se você tiver no seu coração somente dor, luto, tristeza, ofereça isso a Jesus, Ele acolhe também. Jesus quer receber aquilo que você tem para oferecer. Para Jesus, você pode dar o que você tem. Os sábios do Oriente trouxeram ouro, porque ouro é o presente que se dá aos reis. Então eles entregam ouro para Jesus e dizem: Jesus é rei. Eles oferecem a Jesus incenso, porque incenso se oferece a Deus. Que a gente oferece incenso no altar? Oferece incenso no altar da palavra. No tempo de Jesus, os anciãos, eles iam no templo do templo, no santo dos santos, oferecer incenso a Deus. Então eles entregam incenso para Jesus, dizendo: este é nosso Deus. E levam mirra, é uma especiaria que era colocada no corpo dos falecidos, embalsamava o corpo dos falecidos, para dizer que Jesus é verdadeiro homem, e já preparar Jesus para o sacrifício do altar, para a entrega do seu corpo por amor de nós. Ouro para dizer que Jesus é rei, incenso para dizer que Jesus é Deus, mirra para dizer que Jesus é homem e que vai se ofertar por amor de nós. Oferta diante do Senhor o melhor que você tiver. Não se deixe enganar, porque a epifania é revelação. Aqui, diante do altar, diante do presépio, Deus está escondido numa figura frágil de um menino, de uma criança. Lá no presépio, o véu que encobria Deus era a figura frágil de uma criança. Ali na cruz, o véu que encobre Deus é a figura frágil de um homem destruído, de uma carne morta. Sobre este altar, o véu que esconde Deus é a simplicidade de um pão e de um vinho. Diante da simplicidade desse menino que escondia Deus, Herodes tramou matá-lo, porque não quis saber da palavra. Diante da simplicidade deste homem na cruz, muitos o torturaram,
porque não conseguiram identificar ali Deus. Diante da simplicidade do pão e do vinho, também hoje, muitos não deixam o coração tocar, não abrem o cofre com os seus melhores. Que eu e você aprendamos, meu irmão amado, minha irmã amada, estudando a palavra de Deus, a deixar o nosso coração abrir, para a gente receber essa revelação, essa epifania que é Jesus, escondido na simplicidade da criança, na pobreza de um crucificado, na humildade de um pão e de um vinho. E veja que até no finalzinho do Evangelho, o texto ainda nos ensina, porque aqueles sábios que foram ao encontro do Senhor, o encontraram na simplicidade do presépio, trilharam um longo caminho para chegar até Jesus, e depois que encontraram Jesus, voltaram por outro caminho, porque deve ser assim com aquele que encontra Jesus. Nós seguimos um caminho para chegar até Jesus, mas depois do encontro com Jesus, depois da adoração ao Senhor Jesus, nossa vida deve tomar outro rumo, outro caminho. E assim sempre, a cada santa missa que nós viemos, é como se nós estivéssemos de novo de joelhos diante de Jesus, abrindo os nossos cofres. A cada santa missa, quando a gente sai da igreja, a gente deve ir por outro caminho, deixar o caminho da mentira, o caminho dos vícios, o caminho da inveja, da cobiça, o caminho da falta de amor, o caminho da falta de respeito, da falta de diálogo, da falta de tempo para Deus, e trilhar um novo caminho, caminho de adoração, caminho de respeito, de crescimento espiritual, para que assim como Jesus, nós também cresçamos em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, porque está próximo o tempo da nossa salvação. Brilhou uma luz, todo aquele que crer é herdeiro dessa promessa, herdeiro da salvação. Herodes estava diante da oportunidade, poderia ir a Jesus, preferiu não ir. Que eu e você façamos a escolha certa e que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.